Olá, como você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa oração da manhã de hoje. Deus tem uma mensagem para você, Deus tem uma palavra para o seu coração. Como podemos identificar as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus e as coisas que são pecado? Será que é possível você fazer isso? Será que existe uma instrução clara? Será que existe um direcionamento para que de fato você saiba quais são as coisas que agradam a Deus, que são do Senhor, e as coisas que são pecaminosas? E será que de fato existe uma terceira via, vamos dizer assim, uma via neutra? Na oração da manhã de hoje, eu vou orar pela sua vida, te abençoando, fazendo com que os céus desçam até o seu lar, até a sua casa, e vamos também meditar em cima dessa palavra. Será que tudo é espiritual, ou espiritual ou mundano? Existe uma outra categoria? Como que nós entendemos, classificamos e identificamos essas questões? Amém? Antes de prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, faça isso rapidinho, aperta no botão aí vermelho inscrever-se, depois seleciona o sininho e marca todas para que você não ficar de fora, de nenhuma das nossas publicações ou sempre que entrarmos aqui ao vivo no Vivendo pela Vida. Amém? A palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15, o seguinte: olha só o que está acontecendo ali com Jesus. Jesus está sendo interpelado a respeito de algo e a resposta de Jesus vai trazer clareza ao seu coração a respeito de nós separarmos as coisas. Versículo 15. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos, o que o Senhor pensa a respeito disto? É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram a moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Veja só que palavra interessante, Jesus aqui novamente sendo interpelado pelos fariseus, pelos mestres da lei, tentando criar uma situação para acusar Jesus. Na verdade, eles queriam levar Jesus ao julgamento romano, ao julgamento de César. E aí eles fazem essa pergunta a respeito da cobrança dos impostos. Jesus, sabiamente, obviamente também conhecendo o coração deles e a intenção que estava por trás da pergunta, Jesus simplesmente pede para que eles peguem uma moeda, a qual é pago os impostos, aqui na época, e pergunta o que está nessa moeda. E nessa moeda tinha uma imagem que obviamente não era uma imagem de Deus, não era uma imagem cristã, mas era a imagem de César, que é um título romano, César é um título romano. Então ele fala: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preste muita atenção, porque
é muito comum você ouvir, a gente ouve nas igrejas, que ou você pertence a Deus ou você pertence ao mundo. Ou você faz coisas para Deus, né, que agradam a Deus, ou você faz coisas que desagradam a Deus. Ou seja, ou você caminha em santidade ou você caminha em pecado. De fato, isso é uma realidade, isso é uma verdade de um modo geral, né? Uma vez que nós passamos a ser filhos, né, de Deus, a gente deixa de pertencer a esse mundo, né? Esse mundo pecaminoso, esse mundo caído, e assumimos a identidade cristã, ou seja, nós temos um pequeno Cristo dentro de nós, que é justamente a imagem, né, do Filho de Deus nas nossas vidas, onde essa imagem faz com que a gente reflita, né, ou pelo menos deveríamos refletir os ensinos, né, do Cristo. Só que muitas vezes, quando nós olhamos para esse dualismo, né, o mundo cristão e o mundo pagão, santidade e a carne, né, o mundanismo, então muitas vezes a gente só olha por essa questão do dualismo, essa questão dualista, né, de observar o mundo a respeito desse tema. Porém, quando os fariseus trazem essa questão para Jesus, Jesus abre, vamos dizer assim, ou explica, né, porque na verdade essa via já estava aberta, então Jesus explica que existe também uma outra via, vamos dizer assim, que seria uma via neutra. Não é algo que seja cristão, ou seja, não é algo que você esteja fazendo para glorificar a Deus, mas necessariamente também não é um pecado. Você não está cometendo um pecado em fazer isso. Então é justamente aqui nesse ponto, no pagamento de impostos, quando eles questionam Jesus, né, Jesus fala, olha, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse momento, o que ele está falando? Existem coisas que vocês fazem para Deus, né, para glorificar o nome de Deus, para expandir o seu reino, enfim. Mas existem coisas também que são práticas sociais. Elas não necessariamente não são pecado, o fato de você pagar imposto, né? Hoje nós pagamos imposto para o governo, então isso necessariamente não é um pecado, você não está cometendo um pecado. Mas também a gente não está, de certa forma, fazendo um ato de glorificar a Deus. Sem dúvida, indiretamente, nós glorificamos a Deus pelo bom comportamento. Amém? Se você é cristão, né? Se você anda de forma retilínea, se você anda com integridade. Então a gente espera que o cristão pague os seus impostos em dias. Então, secundariamente, é sim um ato de adoração a Deus, mas diretamente não. Ele é um ato, é uma ação social, que ela é tanto praticada por nós cristãos, mas também por alguém que não professa, né, o cristianismo, que não faz parte do cristianismo. Então é um ato social. E ele também não é um ato pecaminoso, né? Não quer dizer que o fato de você estar fazendo, se você está cometendo um pecado, porque não é algo direcionado para Deus. Não, também não é pecado. A gente não faz isso para desagradar a Deus, a gente não faz isso para adorar um outro Deus, né? Nesse exemplo, mas a gente faz porque é uma questão social. Amém? Então existe aí uma terceira via, vamos dizer assim, vamos chamar de via da neutralidade. Então, para que fique bem claro para você no dia de hoje, você pode fazer coisas para Deus, diretamente para Deus, né, para honrar o Senhor, para agir conforme a sua justiça, a sua palavra, conforme os seus preceitos. Você pode, às vezes, agir de forma contrária a Deus, né? Contrária, ou seja, às vezes você pode cometer um pecado, uma injúria, falar mal de alguém, enfim, vários tipos de pecado que existem. Aí sim, você está fazendo algo mundano, pecaminoso. Mas entre as duas, existe aqui, ó, no meio, vamos dizer assim, uma terceira via, que é a via neutra. Coisas que você faz que muitas vezes não glorificam a Deus, mas também não insultam ao Senhor, mas que são práticas da nossa cultura. Amém? A gente falou do imposto, mas poderia ser às vezes no trabalho, né? Quando você está no trabalho, servindo ali ao seu chefe,
dentro das atividades da empresa, diretamente, né, você não está fazendo aquilo para glorificar Deus, mas indiretamente sim, você está amando o próximo, você está servindo, né, você está agindo com integridade, com transparência, mas no modo primário você está fazendo ali o seu papel enquanto funcionário, né, e o teu chefe ele vai te pedir coisas que necessariamente não glorificam a Deus, vai te pedir para você mexer numa planilha, fazer a venda de um produto, se você é vendedor, carregar uma caixa, né, limpar uma sala, enfim. Então são coisas que fazem parte o quê? Da nossa organização social, que necessariamente não é algo que você faça diretamente para Deus, né? Indiretamente a gente já falou que sim, e também não é algo que você esteja pecando, né? Pelo fato de você não estar fazendo diretamente para Deus, não quer dizer também que aquilo é um pecado. Amém? Então, como que nós podemos identificar isso, né? Eu atuo para Deus quando eu estou diretamente fazendo algo que vai de encontro à sua palavra. Por exemplo, quando a palavra diz para eu amar o próximo, né, com amor cristão, ajudar o próximo, orar pelo próximo, evangelizar. Então, são atos diretamente para Deus, né? Eu estou fazendo um ato cristão, né, um ato realmente que está ligado à sua palavra diretamente, né? Diretamente. É um ato primário de adoração, de santificação, de busca, de expansão do reino, enfim. Existe os atos pecaminosos, né? Quando você pisa na bola, peca, erra contra o Senhor, né? Fala mal de alguém, desvia um dinheiro, não paga o seu imposto corretamente, né? Então são coisas que você pode pecar, né? Diretamente e indiretamente também, né? Existem pecados diretos e indiretos. Então existe essa outra situação, e a terceira via é a via neutra, né, que são coisas sociais, coisas do nosso mundo, né, da forma como nós nos organizamos, que necessariamente não é algo cristão, vamos dizer assim, né, não é um ato direto de adoração a Deus, mas também não é um pecado, é simplesmente uma forma de nós nos organizarmos. Amém? Então, qual que é a finalidade, certo? Com que finalidade você está fazendo tal coisa? Se essa finalidade é para Deus, amém. Então você está fazendo algo cristão, algo divino, né? Algo da sua nova natureza. Se você está fazendo algo que desagrada a Deus, que vai contra a sua vontade, então você está fazendo algo pecaminoso da carne. Mas se você está fazendo, às vezes, algo que não agrada e nem desagrada ao Senhor, então você está nessa terceira via, nessa via neutra, você está agindo de forma social. Então, pegando esses três exemplos, né, essas três situações, você vai saber quando algo de fato é de Deus e agrada a Deus, quando algo não é de Deus e não agrada a Deus, e quando algo é neutro, que nem agrada, mas também não desagrada. Amém? Eu quero orar então pela sua vida agora. Quero que você se coloque diante de Deus, né, para que você tenha esse discernimento na sua vida, né, de saber colocar as coisas no seu devido lugar e tratá-las como de fato elas merecem ser tratadas. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento orar pela vida da minha irmã e do meu irmão, te pedindo que em nome de Jesus o Senhor traga clareza ao seu coração e discernimento, para que ele possa entender as coisas que agradam o Senhor, quando de fato as suas ações vão de encontro à tua palavra, aos teus mandamentos, e que eles possam também discernir ações que são pecaminosas, ou seja, ações que desagradam ao Senhor, que entristecem o teu coração, Pai, e que nos distanciam de ti. E que eles também tenham o discernimento e a sabedoria para entender essa terceira via, a via da neutralidade, a via que faz parte do nosso cotidiano. Coisas que precisamos fazer, que necessariamente não são um ato direto de adoração ao Senhor, mas também não é desaprovado pelo Senhor, também não é um pecado, mas são coisas que fazem parte
né, do nosso dia a dia e da forma como nós nos organizamos socialmente. Então, que o Senhor traga esse entendimento, que o Senhor traga clareza ao seu coração, para que ele não tenha nenhuma dúvida, Pai, quando estiver diante de situações em que ele precise identificar, né, do que se trata cada uma delas. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua mente, o seu coração, o seu lar e a sua família, Pai, para que ele venha sempre prosperar, né, em tudo aquilo que ele fizer que esteja em acordo com a vontade do Senhor. Amém. Receba então essa palavra, receba essa oração, né, sobre a sua vida, que Deus traga entendimento sobre você. Se essa palavra fez sentido, né, se realmente você foi abençoado, já aperta aí no like e compartilha, né, esse vídeo com outras pessoas. Tem muitas pessoas que precisam saber o que é de Deus, o que não é de Deus e o que é uma via neutra, até para não ficarem, às vezes, acusando outras pessoas, né, de estarem cometendo pecado, quando às vezes não estão. Às vezes estão simplesmente fazendo ou cumprindo, né, uma ordem social, uma lei social, algo que faz parte do nosso dia a dia. Então, muito obrigado pela sua companhia e nós nos encontramos aqui nos nossos próximos vídeos.